Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de poder Te adorar. Quem somos nós, ó Pai, míseros pecadores, e o Senhor nos dá essa graça de poder adorar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador de todo o universo. Muito obrigado, Senhor, por essa alegria. Pedimos agora as bênçãos do Senhor sobre a meditação na Tua Santa Palavra, que possa vir ao encontro das nossas necessidades espirituais. Possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, nós vamos hoje estudar a lição de número 7 da apostilha que estamos estudando, de autoria do pastor José Vieira, testemunhando o Evangelho da Graça de Deus. A lição de número 7, ela vem falando sobre a segurança eterna. A segurança eterna. Muitos de nós podemos ter aprendido, quando criança, que nós não podemos saber se vamos para o céu, né? Só Deus sabe, não é assim? Alguns de nós aprendemos isso. E se alguém nos perguntasse se nós iríamos para o céu, quando morrêssemos, nós diríamos o quê? Se eu fizer por onde, merecer, né? Mas só Deus sabe. No estudo de hoje, nós vamos aprender que realmente só Deus sabe quem vai para o céu. Mas Ele nos deu, na Sua palavra, evidências para que as pessoas possam saber da sua salvação, não da salvação dos outros. Eu não posso julgar a salvação de outras pessoas. Dizer fulano de tal vai para o céu, fulano de tal não vai para o céu. Muito pior é eu julgar que a pessoa não vai. Isso a Bíblia não nos dá o respaldo para fazer isso. Nós não podemos estar julgando quem vai para o inferno. Ah, fulano de tal vai para o inferno porque não creu em Jesus e tal, né? Nós sabemos que a Bíblia deixa bem claro. Quem é que vai para o céu? Quem crê no Senhor Jesus Cristo. Mas se a pessoa ainda está viva, como eu posso dizer que ela vai para o inferno? Eu não posso afirmar isso. Porque nós temos um exemplo muito clássico na Bíblia, que fala do ladrão na cruz, que ele se converteu na hora da morte. E o Senhor Jesus rejeitou ele? Não. Disse para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então nós não temos base bíblica para dizer que uma pessoa que ainda está viva vai para o inferno. Irmão, mas e uma pessoa assim, um criminoso terrível, né, que está lá na cadeia, que cometeu atrocidades, não tem como ele ir para o céu? Tem. Tem, porque a Bíblia fala da história do malfeitor. Deixa bem claro isso. Ele era um malfeitor, mas ele se arrependeu no final de sua vida. Então quem somos nós, irmãos, para julgar alguém? Nós não podemos dizer que a pessoa vai para o inferno porque cometeu alguns pecados. Quem não cometeu pecado? Atire a primeira pedra. Não foi isso que Jesus nos deu o exemplo? Quando vieram acusando aquela mulher adúltera, ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então nós não podemos estar julgando as pessoas, porque nós também pecamos. Nós somos pecadores e ainda pecamos. Não é pelo fato de sermos crentes que não pecamos mais. Ou os crentes não pecam? Porque eu peco. Né? A gente não diz isso com prazer, não. A gente ri para não chorar, né? Nós queríamos não pecar. Mas, infelizmente, somos fracos. Somos pecadores. Então, como é que um pecador pode dizer que outro pecador vai para o inferno? Não posso julgar ninguém. Então, nós vamos aprender nessa noite isso bem claramente. Não posso julgar as pessoas dizendo que elas vão para o inferno. Porque não creram em Jesus ainda. Ainda estão vivas. Então, ainda tem a oportunidade, ainda tem uma esperança. E a esperança maior, irmãos, é quando nós pregamos a palavra de Deus para essa pessoa. Aí há uma esperança maior ainda. Porque se ela ouviu da Bíblia, então Deus pode acender lá uma fagulha de fé nela e ela crê no Senhor Jesus Cristo. Por isso a importância de nós pregarmos o Evangelho. Por isso a importância de nós testemunharmos do amor de Deus. De nós vivermos uma vida diferente do mundo. Para, pelo nosso testemunho, a luz de Cristo brilhar em nossas vidas e as pessoas vejam que os filhos de Deus são diferentes. Por isso temos que viver uma vida diferente do mundo. Para que possamos atrair as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Que as pessoas fiquem curiosas. Por que fulano de tal é diferente?
E ainda mais aquelas pessoas que nos conhecem. Eu conheço essa pessoa, eu sei do passado dela, e eu sei que agora ela é diferente, ela mudou. Por que mudou? Então ela vai ter curiosidade de aprender a respeito daquela fé que nós proclamamos, porque a nossa vida é diferente. Deve ser diferente, se é que cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos dizer, eu creio no Senhor Jesus, e o que mudou na minha vida? Nada, então não creio. A respeito de mim, eu estou dizendo, julgando a minha própria pessoa. Se eu digo que creio em Cristo, mas a minha vida nada mudou do que era antes, então não creio. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 o quê? Alguém lembra? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Como é que você creu em Jesus, né? Vou botar né? Eu criei em Jesus e as coisas antigas não passaram. Continua a mesma vida. Não pode. Isso não é coerente. Eu dizer que criei em Jesus e a minha vida nada mudou. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, ou seja, creu no Senhor Jesus, entregou a salvação da sua alma nas mãos de Cristo, ela é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Agora temos uma nova vida, queremos novas coisas, ou seja, temos novos propósitos, novos planos para o futuro. O que é que o incrédulo, nós, quando não criamos em Cristo, tínhamos como plano para o futuro? Ganhar dinheiro, né? Para ter uma estabilidade financeira e dar um bom futuro para os nossos filhos. Não é esse o plano? Pesquise entre as pessoas que não creram em Jesus ainda. Vê qual é o plano que eles têm para o futuro. É trabalhar, ganhar dinheiro para dar uma estabilidade para os filhos. Pronto, dar uma vida boa, né? Para os meus filhos não sofrer como eu sofri, né? Não é assim? Mas e o plano do crente? Depois você entrega a vida a Cristo. Aí muda. Pergunte aos crentes o que é que eles querem para o futuro. Eu quero me encontrar com o meu Senhor e quero encaminhar os meus filhos nos caminhos de Deus, para que eles conheçam o Evangelho e alcancem a salvação da sua alma também. Já muda. Você quer se matar de trabalhar, no sentido de não buscar a Deus, né? Não vou buscar a Deus porque eu não tenho tempo, porque eu tenho só que trabalhar para dar um bom futuro para os meus filhos? O crente pensa nisso? Não, o crente pensa em dar um bom futuro para os filhos, é lógico, né? Mas isso não é mais a prioridade da vida dele, porque ele sabe que quando partir desse mundo, não vai levar nada. Então é correr atrás do vento, como Salomão disse. Correr atrás das riquezas desse mundo é correr atrás do vento. Atrás do nada. Não faz sentido. Então, o crente ele tem uma nova visão da vida. Porque ele agora é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e se fizeram novas. Então, fiz essa introdução só para que possa despertar em cada um de nós essa curiosidade. Se é tão bom a eternidade, se a vida muda quando eu creio no Senhor Jesus, e ainda tem outra coisa, eu posso saber se vou para o céu? Lembre, não posso julgar os outros de irem para o inferno. Não posso. Mas eu posso julgar a mim mesmo, analisar a minha vida e observar, será que se eu morrer hoje, eu vou para o céu? Será que eu posso saber para onde eu vou na eternidade? A Bíblia nos dá a base para isso, e é o que nós vamos ver agora. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1 e verso 11. João 1 e 11. Diz o seguinte, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, né? Diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? De Deus. Então aqui já percebemos algo muito profundo. Esse versículo 12, ele é muito profundo. Por quê? Ele ensina que quando a pessoa recebe o Senhor Jesus Cristo, essa pessoa recebe um poder para se tornar filho de Deus. Ou seja,
antes da pessoa crer no Senhor Jesus, receber a Cristo, a pessoa não é filha de Deus. Ela é criatura de Deus. Mas quando você recebe a Cristo, você recebe um poder para se tornar filho. E esse nascimento não é do sangue, nem da vontade da carne. Não é um nascimento biológico que nos faz filho de Deus. É um nascimento espiritual, que é por meio da fé. Receber a Cristo é você ter fé no Senhor Jesus. E nós falamos muito sobre isso, né? Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. E às vezes essa palavra crer é mal interpretada. Tem pessoas que acham que crer é simplesmente você acreditar que Jesus existiu. Ah, eu acredito na história de Jesus. Eu acredito que Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz e tudo mais. Isso é crer? Não. Crer não é só acreditar na história bíblica. Você acreditar na Bíblia, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom. Mas isso não é crer. Crer significa confiar. Quando falamos creia no Senhor Jesus, é você confiar que só Jesus pode salvar você. É você confiar a salvação da sua alma nas mãos de Jesus. É você confiar que você só vai para o céu se você crer em Cristo. Se Jesus lhe levar. É você confiar que você mesmo não tem a capacidade de se salvar. Isso é crer em Jesus. É quando eu digo, eu não posso ir para o céu. Lembra da história que nós ouvimos quando crianças? Fazer por onde? Merecer a salvação. Crer é reconhecer que eu não posso fazer por onde ser salvo. Eu não consigo ser salvo por minhas próprias obras. Eu não consigo ser tão bom a tal ponto de Deus me receber no céu. Sabendo disso, eu faço o quê? Agora eu confio em Cristo. Eu confio que Jesus pode me salvar. Por quê? Porque Jesus veio a esse mundo e nunca pecou. Então é melhor confiar em quem para a salvação da minha alma? Em mim, que sou um pecador, ou em Jesus que nunca pecou? É só parar um pouquinho e pensar, né? É melhor confiar em alguém que nunca errou na vida. Em alguém que nunca pecou. É muito melhor confiar em Jesus do que confiar em mim. Por melhor que eu seja, né? Às vezes o diabo tenta a gente também, né? Coloca pessoas para dizer, não, você é uma pessoa boa, né? Você é uma pessoa trabalhadora, esforçada e tal. Tem gente que faz isso. Teve uma vez a gente evangelizando num local, né? E teve uma mulher que veio com essa história. Não. Aí eu falando sobre isso, né? Nós somos merecedores do inferno porque somos pecadores e tal. Eu me incluindo, né? Eu, não estava falando ela, eu. Nós e tal. Aí a mulher, não, você é uma pessoa boa, tá vendo? Você está aqui pregando a palavra de Deus e tal. E eu quase que eu dizia, como Jesus disse para Pedro, né? Arreda Satanás, vai para lá, né? É o diabo tentando a gente para tentar colocar na cabeça da gente que a gente é bom. Mas nós não somos bons. Porque só tem um que é bom, quem é? Deus, não é não? Só tem um que é bom, que é Deus. E só Ele é quem pode nos salvar. Então isso é o que significa receber a Cristo. É crer em Cristo, é confiar que só Ele pode nos salvar. Não confiar na religião, nem confiar na própria pessoa e nem confiar em outra pessoa. Porque só Jesus que pisou nessa terra e nunca pecou. Só Ele, mais ninguém. Todos os outros pecaram. Irmão, até os santos pecaram. Pecaram. Todos eles pecaram. Aqueles que chamam de santo, né? São Pedro, São Paulo e por aí vai, né? Todos pecaram. Por quê, irmão, que você está dizendo isso? Por quê? Porque a Bíblia é quem diz, ó. Romanos 3:23. Todos pecaram. Não sou eu, não. É Deus que diz. Todos pecaram e carecem. Estão destituídos. Não têm a glória de Deus. Eles precisam dessa glória de Deus. Estão carecidos da glória. Todos pecamos. Todos nós. Todo ser humano. Então não existe um que não peque. Então por que a pessoa que se converte a Jesus está segura eternamente? Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Vamos observar vários textos que falam sobre isso. João 3:16 diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê?
para que todo o que nele crê não pereça, ou seja, não vá para o inferno. Quem crê em Jesus não vai para o inferno, mas tenha a vida eterna. Quem está dizendo isso? É Deus por meio da sua palavra. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, você não vai perecer, ou seja, você não vai para o inferno, você vai para a vida eterna. Quando falamos da vida eterna, é você morar eternamente no céu, na glória eterna, na paz com Deus. Quem é que tem acesso a essa vida eterna? Todo mundo, ó. Porque Deus amou ao mundo. Que mundo? As pessoas do mundo. Não foram as árvores, as vacas, né? Os cachorros, os gatos, não. Não, as pessoas do mundo. Deus amou o ser humano em geral, de uma forma tão grande, de tal maneira, que Ele deu o único filho dele. Para quê? Para que as pessoas creiam e não vão para o inferno. Elas vão para o céu, para a vida eterna. É a palavra de Deus quem nos ensina isso. Observe um fato muito importante lá no texto que nós lemos de João, capítulo 1 e verso 12. Preste bastante atenção num detalhe, que esse detalhe ele é primordial. Eu costumo falar que é o divisor de águas para a pessoa entender por que você, quando crê em Jesus, você é salvo e não perde a sua salvação. Você está seguro eternamente. Entenda isso. Quando você recebe a Cristo como seu Senhor, o que é que acontece com você segundo esse texto? Você recebe um poder para quê? Para ser feito filho de Deus. Beleza. Você recebeu a Cristo, foi feito filho de Deus. Pergunto, quando é que você vai deixar de ser filho de Deus? Nunca. Então você não vai perder sua salvação nunca. Entende? Esse versículo, para mim, é um divisor de águas. Para entender isso. Por que eu estou seguro eternamente quando eu creio em Cristo? Ou seja, por que qualquer ser humano que receber a Cristo está seguro eternamente? Porque ele é filho de Deus agora. Se ele creu no Senhor Jesus, ele agora é filho de Deus. E você acha que Deus vai mandar o filho dele para o inferno? Vai? Não vai. Irmão, mas e se eu pecar? Olha, rapeia, né? Peia, disciplina. Não é assim que a gente faz com o filho? Né? Se o filho erra, peia nele. Disciplina. Para quê? Para corrigir, para ele não errar mais. Deus faz assim também com seus filhos. Mas você não vai deixar de ser filho de Deus nunca. Nunca. O seu filho, por pior que ele seja, vamos supor que você tem um filho ruim, peça ruim, que não presta para nada. Ele vai deixar de ser seu filho? Não. Mesmo que você diga assim, raça embora. Eu não quero conversa com você não. Você está excomungado, né? Eu não quero conversa com você não. Não apareça aqui nem pintado de ouro. Beleza, você expulsou ele de casa. Ele vai deixar de ser seu filho? Não. Não vai deixar de ser filho. Então, irmãos, entendam. Né? E aqueles que não creram em Jesus ainda também, entendam isso, entendam. Se você crê no Senhor Jesus, você se torna filho de Deus. Não é porque você é bom, não. É porque Deus te dá um poder para isso. Deus te dá um poder. Você recebeu a Cristo, Deus te dá um poder e você se torna filho dele. E a partir desse momento, nunca mais você vai para o inferno. Que você é filho de Deus agora. Mas se você errar, Deus vai disciplinar. Pode ficar esperando, que a disciplina chega. Mais cedo ou mais tarde, né, maneira ou pesada, eu não sei como é que vai ser. Mas Deus sabe disciplinar da maneira correta, para corrigir realmente. Então entenda isso. Você não vai deixar de ser filho de Deus, você não perde sua salvação. Não perde. Se você creu verdadeiramente, você não perde sua salvação. Porque você não deixa de ser filho de Deus nunca. Não deixa nunca. Você vai receber a herança de Deus. Qual é a herança de Deus para os seus filhos? A vida eterna, a salvação da sua alma. Quem está dizendo isso sou eu não. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Vamos observar outro versículo, João 3:36. Diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha que o verbo está no presente, o verbo ter no presente. Ele tem, é agora, não é amanhã ou depois. Eu criei em Jesus hoje, agora eu vou batalhar para receber a vida eterna. É assim que está dizendo? Não, se não fosse assim. Quem crê no Filho, um dia talvez terá.
mas não está dando uma subjeção, né? O verbo aqui não está no subjuntivo. O verbo no subjuntivo, ele dá uma incerteza. Aqui o verbo está no presente, do indicativo, que indica uma certeza. Quem crê no Filho tem a vida eterna. É certo. Não é amanhã ou depois. E não é talvez. É certo. Tem a vida eterna. Quando? Agora. No momento em que você creu. Se você crê, você tem agora a vida eterna em você. O que todavia, agora presta atenção, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Observe a profundidade também desse versículo. Eu costumo sempre dizer, atente aos detalhes, os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Essas duas palavras, mantém e permanece. A gente pensa que não faz muito sentido, tá só para preencher o texto, né? Mas faz toda a diferença. Observe. A pessoa que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, isso significa que ela sempre foi rebelde, não é não? Se ela se mantém, é porque ela sempre foi. É ou não é? Concorda comigo? Pronto. Então, a pessoa que sempre foi rebelde e continua sendo, ela se mantém rebelde, ela não terá a vida eterna. Ou seja, qual é o ser humano que precisa se converter? Todos. Porque todos nós já nascemos rebeldes contra Deus. Se nós nos mantermos rebeldes, continuarmos como nascemos, não veremos a vida eterna, não seremos salvos. E a palavra permanecer quer dizer o quê? Aquela pessoa, ou seja, todo ser humano já nasce rebelde contra Deus, e sobre ele, o que é que tem sobre ele? A ira de Deus. Sobre ele permanece a ira. Enquanto o ser humano se mantém rebelde contra Deus, a ira de Deus está permanente sobre ele. É isso que eu entendo. Vocês entenderam outra coisa? Que eu entendo isso. O ser humano nasce rebelde, ninguém nasce crente, viu? Ninguém nasce salvo. Essa história, nasci crente, mentira. Porque ninguém nasce crente. Eu nasço pecador. Eu nasço rebelde contra Deus. E nós já vimos os parênteses que tem, né? Nasceu lá o ser humano, criancinha, não teve entendimento das coisas, morreu. Vai para o inferno? Não, porque Deus é justo e não vai mandar um inocente que não teve entendimento de pecado para o inferno. Aquelas pessoas são deficientes mentais também, que não, já nasceram assim, viu? Já nasceram deficientes mentais, eles também não vão para o inferno, porque Deus não é injusto mandar uma pessoa que não tem a cognição de ter o entendimento do que é pecado, do que é certo e do que é errado, para o inferno. Deus não vai fazer isso. Então Deus é justo, não se preocupe. Certo? Aquele que você tiver dúvida, como é que vai ser? Será que Deus vai mandar essa pessoa para o inferno? Não vai? Entrega a Deus, porque Ele é justo. Ele sabe fazer do jeito certo. Não vá ficar endoidando por conta disso, não. Entregue nas mãos de Deus que Ele sabe. O que nós temos que entender é o que Ele deixou revelado nas Escrituras, para que a gente possa fazer da maneira correta. Então, eu entendo que o ser humano nasce rebelde contra o Filho de Deus, ele não quer nada com Deus, e se ele se mantém rebelde, a ira de Deus é que está sobre ele. Então, se a pessoa não se converter ao Senhor Jesus, isso quer dizer que ele se manteve rebelde. Se ele se manteve rebelde, a ira de Deus é que permanece sobre ele, ainda está lá sobre ele. Então, ele não vai para o céu se ele não se converter. Não vai para o céu. Ele precisa deixar essa rebeldia, que todos nós temos, viu? Eu não estou aqui julgando ninguém, não. Todo ser humano nasce assim, rebelde contra Deus e com a ira de Deus sobre ele. Precisamos confiar em Cristo para nos tornarmos filhos de Deus. Essa ira de Deus é afastada de nós. Por quê? Porque nós lançamos a rebeldia que tínhamos contra Cristo, nós lançamos essa rebeldia fora. E agora a graça e a misericórdia de Deus é que estão sobre nós. A bondade do Senhor é que vai cuidar das nossas vidas. Observe outro texto, 1 João 5 e 12, que diz o seguinte, aquele que tem o filho com inicial maiúsculo é referência ao Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem o filho tem a vida eterna. Ou seja, aquele que creu no Senhor Jesus Cristo
tem a salvação da sua alma. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Esse é um texto também que eu gosto muito, quando se fala sobre segurança da salvação, porque ele é direto ao ponto. Se você creu no Senhor Jesus, você tem a salvação da sua alma. Se você não creu no Senhor Jesus, você não tem a salvação da sua alma. E por que que esse versículo foi escrito? Aí ele explica no versículo 13. Estas coisas vos escrevi. Com que propósito? A fim de saberdes. Saberdes vem de qual verbo? Verbo saber, não é não? Eu sei, tu sabes, ele sabe, por aí vai, né? A fim de saberdes, vós saberdes, que tendes a vida eterna. Opa, peraí. Quer dizer que o ser humano pode saber que tem a vida eterna? Pode, tá aí, ó. Está escrito. Aí ele explica. Quem é que pode saber? A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E vocês já sabem o que é crer, que eu expliquei no início, né? Crer é confiar que só Jesus pode levar você para o céu. Você não confiar em si, confiar em Cristo para a salvação da sua alma. Isso é crer. Certo? De forma bem resumida. Então, esse texto ele deixa bem claro que Deus quer que o ser humano saiba da sua salvação individual. Repito, não é que eu vou ficar olhando a vida dos outros e apontando o dedo, quem vai para o céu e quem não vai. É para eu olhar a minha vida e saber se eu vou para o céu. Não é para eu julgar os outros. E a pessoa às vezes fala sem pensar, né? Aquelas pessoas que às vezes dizem assim, não pode, como é que a pessoa pode dizer que vai para o céu? Ela não sabe se está, eu não sei se é consciente ou inconsciente, mas eu acredito que é inconsciente. Ela está julgando a pessoa, ou não está? Porque se alguém chegar para mim, se o Antônio chegar para mim, rapaz, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu creio no Senhor Jesus. Não pode. Você não pode saber que vai para o céu. Eu não estou julgando ele, não. Eu estou julgando, dizendo que ele não vai. É ou não é? Então, as pessoas que duvidam da salvação de alguém, e na verdade eles estão julgando que aquela pessoa não vai para o céu, ela está perdida. Então, muito cuidado. Quando alguém falar sobre isso, não se escandalize que vocês estão tendo entendimento hoje, né? Às vezes é por ignorância, falta de conhecimento, e é inconsciente que eles dizem isso. Eles estão julgando aquela pessoa que diz que vai para o céu. E já falei também, nós não podemos ficar dizendo por aí que vamos para o céu, para qualquer pessoa. Porque as pessoas não vão ter o entendimento das Escrituras. Não vão ter. A não ser que você faça o quê? É uma boa estratégia de evangelização. Né? Você chega para alguém, pergunta se pode ler um versículo da Bíblia. E aí a pessoa, pode. Aí você lê esses dois versículos. 1 João 5,12, 1 João 5,13. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E pronto, você lê e deixa a semente lançada. Se a pessoa dizer, peraí, eu não entendi não, como é esse negócio aí? Aí Deus abriu a porta para você falar, né? Aí você vai explicar que Deus, nesse texto, ele está mostrando que o ser humano ele pode saber da sua salvação. Da sua salvação, não da dos outros. O ser humano ele pode saber que vai para o céu se ele tiver crido no Senhor Jesus Cristo. Aqui está bem claro isso. Vamos para outro texto, João 3:18. João 3:18. Diz o seguinte: quem nele crê, em Cristo, né? Quem crê em Cristo não é julgado. Na versão corrigida, fala não é condenado. João 3:18. Quem crê nele não é condenado. É o mesmo sentido, né? Só que aqui na versão corrigida, ela deixa mais clara sobre a condenação, a perdição. Quem crê em Jesus não vai para o inferno. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas, quem não crê, vai para o inferno. Quem não crê, já está condenado. Já está com o destino certo. Quando é que esse destino muda? Quando ela crê. Se ela crê no Senhor Jesus, aí ela não será condenada.
quem crê nele não é condenado. Não vai para o inferno. Mas quem não crê, vai. E aí nós não podemos dizer isso em todo canto, né? Porque as pessoas não vão entender assim de primeira mão. Nós temos que mostrar outros versículos primeiro, para depois chegar nesse. Que foi o que nós fizemos aqui, seguindo o roteiro do pastor Zé, né? A gente mostra os versículos da graça, da salvação, perdão de Deus, tal, filiação, e aí até chegar no ponto de deixar bem claro para a pessoa que se ela crê, ela não será condenada, ela irá para o céu. Mas se ela não crê, vai ser condenada. E não é só aquela pessoa, é todo ser humano que vai ser julgado dessa forma. Não é só um ou outro. Todos vão ser julgados da mesma forma, porque Deus é justo e Ele ama a justiça. E aí, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se a pessoa não crê no nome do Filho de Deus, ela vai para o inferno. É a Bíblia que diz isso. João 5:24 nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, é o Senhor Jesus que está falando, e crê naquele que me enviou, quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus, que foi Deus que enviou Jesus, tem a vida eterna. Tem a salvação. Não entra em juízo. Não vai ser condenado. Mas passou da morte para a vida. Da morte espiritual para a vida espiritual, que é a vida eterna. Então, a segurança. Olha a certeza que a Bíblia está dando. Quem crê, tem. É certo, é algo certo, não tem dúvida aqui. A Bíblia não deixa dúvida. Um outro texto é João 6:37, que diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Observe, se você creu na palavra de Deus e foi até Jesus, quem foi que te deu para Jesus? O Pai, não é não? Tudo aquilo que o Pai me dá. Então, o Pai te deu um poder, você se tornou filho de Deus, então agora você foi dado a Cristo, né? E aí você foi até Jesus. E o que foi até Jesus? De modo nenhum lançarei fora. Jamais você será perdido. Jamais você perderá a sua salvação. Porque Ele não vai lhe lançar fora de jeito nenhum. Ninguém pode tomar você da mão de Deus. Ninguém pode tomar um filho de Deus da mão dele. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Lembra da história de Jó? Quando Satanás foi lá para acusar Jó. Ah, mas por que você abençoa Deus, né? Falando com Deus. O Senhor abençoa ele, aí lógico que ele tem. Aí Deus deu uma ordem, né? Diz, eu vou permitir então que você mexa aí algumas coisas dele, né? Mas não toque nele. Satanás foi lá e destruiu tudo de Jó no mesmo dia, não foi não? Todos os bens e os 10 filhos, num dia só. Satanás pôde tocar em Jó? Não. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Então Deus ele tem mais poder do que o diabo. E Deus não precisa fazer força não, viu? É só falar. Só fala. E Satanás não pode ir além da palavra de Deus, não. E depois, quando Deus permitiu, pois tá bom, toque nele, mas não tire a vida. Satanás foi lá e feriu Jó de tumores malignos, da ponta do pé ao alto da cabeça. Ele pôde matar Jó? Não. Por quê? Porque Deus não permitiu. Irmãos, o Deus que nós cremos não é um Deus de brinquedo, não, irmãos. Não é de um conto de fada, não. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, só com a sua palavra. Então como é que Ele não pode sustentar uma pessoa salva? Você acha que Ele vai te perder para o diabo? De forma alguma. Contanto que você tenha crido em Cristo. Se o ser humano creu em Cristo, pronto. Agora você está guardado por Deus. Quem vai te tirar da mão dele? Ninguém. Nem o diabo tira. Você está seguro. Seguro estou, não tenho temor do mal. Sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não é não? O cântico nos ensina. O que a Bíblia já fala. Fique certo, se você creu em Cristo, ninguém te tira das mãos de Deus. João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas
ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Onde é que eu encontro a vida eterna? Em Cristo, porque Ele é o pastor das ovelhas. Ele dá a vida eterna. Ele está dizendo, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Jamais irão para o inferno. Jamais. E ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é que vai tirar um crente das mãos de Jesus? Ninguém. Quem está dizendo é Ele. Então, você não pode dizer assim, eu creio em Cristo, mas não sei se vou para o céu. Não pode dizer isso. Se você creu em Cristo, você tem que confiar na palavra dele. Ele diz, jamais perecerá. Jamais. Se você creu em Cristo, você é a ovelha dele. Então, jamais você vai perecer. Jamais você vai para o inferno. Ninguém vai tomar das mãos de Jesus. Ninguém. Ele afirma isso. Se você creu na palavra de Deus e creu em Jesus, você tem que acreditar nisso. Que você pode saber, ter na sua consciência, eu criei em Jesus verdadeiramente, eu criei. A minha vida mudou, ela foi transformada pela palavra de Deus. Então você tem a certeza da sua salvação. Você pode ter. E você pode ficar tranquilo. Se você morrer hoje, você vai para o céu. Porque você creu em Cristo. Confiou nele para lhe salvar. Não porque você é uma pessoa boa. Por que você vai para o céu? Porque eu sou bom. Está errado, vai não. Estou julgando ninguém não, né? Mas você está crendo que vai para o céu pelos meios errados. Você consegue chegar, por exemplo, eu vou para o céu, você vai de quê? De trem. Você chega lá de trem? Você chega? Não consegue voar o trem, né? Você ir para o céu, você tem que ir de avião, né? Então você não pode ir para o céu pelos meios errados. Nem nesse mundo, irmãos. Estão pensando de forma lógica comigo, raciocinando? Eu não posso voar de trem. Posso botar as asas no trem, né? Mas não tem ainda. Já viram um trem voando, né? Só se for num desenho animado. Não dá. Se você quer voar, tem que ser de avião. Se você quer ir para um local, para um destino, você tem que ir pelos meios certos. Se você quer ir morar com Deus na eternidade, você tem que ir pelo meio certo, que é Cristo. Você não pode dizer que vai para o céu porque é bom. Você pode dizer que vai para o céu porque creu em Jesus. Aí você pode. Aí sim. Aí é coerente com o que a palavra de Deus ensina. E olha o versículo 29. Ó. Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, quando você crê em Jesus, você está seguro nas mãos de Jesus, porque ele diz, da minha mão ninguém pode arrebatar, e está seguro nas mãos do Pai. Me diga aí, quem é que pode tomar? Você das mãos de Deus e de Jesus? Hã? Ninguém pode. Ninguém. Pode ser a força das trevas, do jeito que vier, mas não pode tomar a sua salvação. Porque quem deu foi Deus, no momento que você creu em Jesus. Então ninguém pode tomar. Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, qual a condenação sobre você? Nenhuma. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se você crê em você para a salvação, se você crê na religião, você crê numa coisa ou noutra, num santo, não sei o quê, aí você está em perigo. Mas se você crê em Cristo, nenhuma condenação há para você. Nenhuma. Porque é o que a Bíblia diz. Romanos 8:38. O cântico que nós louvamos ao Senhor, o último cântico, né? Quem nos separará do amor de Deus? Ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode separar um filho de Deus dele. Ninguém pode separar o filho de Deus do amor de Deus. Foi Deus quem amou o ser humano de tal maneira que deu seu único filho para a salvação do ser humano. E se você está debaixo desse amor, quando é que você está debaixo do amor de Deus? Quando você creu em Jesus. Quem é que pode te separar desse amor? Ninguém. Ninguém pode. Porque é o amor de Deus que foi derramado sobre você na pessoa de Jesus. Então ninguém pode te separar desse amor. Então, eu espero que tenha ficado bem claro, entendido,
essa questão, né? De que o ser humano, ele nasce perdido. O ser humano nasce perdido, rebelde contra Deus. A ira de Deus é que está sobre o ser humano. E aí tem um detalhe, para que essa ira saia de sobre o ser humano, precisamos de quê? Crer no Senhor Jesus. Quando cremos no Senhor Jesus, Deus nos dá um poder para nos tornarmos filhos de Deus. Quando você se torna filho de Deus, pronto. Ninguém pode tirar das mãos dele. Ninguém. Se você está em Cristo, você tem a salvação da sua alma. Isso é certo. E você, se você proclamou com a sua boca que creu no Senhor Jesus, você não pode ter dúvida com relação à sua salvação. Não pode. Se você proclamou, você já confessou, eu sou um crente em Jesus, não duvide da sua salvação. Não duvide. E aí você mesmo, cada um vai observar. A vida mudou? Depois que eu disse que criei no Senhor Jesus, a minha vida está diferente? A minha vida agora, ela busca mais as coisas de Deus? Se sim, você é uma nova criatura. Você creu realmente em Jesus. Mas se você um dia abriu sua boca e disse, eu creio em Jesus, mas a sua vida não mudou nada, reveja a sua fé. Não estou aqui para julgar. Estou para lhe orientar de acordo com a Bíblia, porque quem está em Cristo é nova criatura, como já expliquei. Então, se você disse que creu em Jesus, mas não é nova criatura, tem algo errado. Ou você ainda não entendeu o Evangelho, tem muito desejo de entregar a vida a Cristo e não entendeu, ou realmente nem creu. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Estou aqui para te dar um alerta. E que você reveja a sua fé, se é que você tem dúvida da sua salvação. Se tem dúvida, reveja a sua fé. Se você já disse que creu em Cristo e ainda tem dúvida, reveja. Reavalie os versículos, né? E vá meditando, pedindo a Deus que lhe dê o entendimento realmente da forma correta, para que você não tenha dúvida com relação à sua salvação. E aí, isso, irmãos, é até uma bênção muito grande quando nós partimos desse mundo. Se você ensina isso para a sua família, principalmente para os seus filhos e netos, né? Você ensina sobre a salvação e a certeza de salvação, no dia que você partir desse mundo, você deixa uma paz, um conforto para a família. Porque a família diz, olha, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, né? Falavam disso, que quando morresse ia para o céu, porque Jesus deu a salvação para ele. Então você deixa até uma paz para os seus familiares, um conforto. Então, mas não vá crer em Cristo por conta disso, não, né? Ah, eu vou crer em Jesus pensando porque... Não, creia porque você é muito grato a Deus pelo sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário. Essa é a motivação correta para se crer em Jesus. É gratidão. Gratidão é o que nos move a entregar a vida a Cristo. Sabendo e entendendo o sacrifício que Ele fez por nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, a Tua graça e a Tua misericórdia, que são infinitas. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, para cada dia mais possamos estar firmes em Ti e confiantes na Tua graça. E pedimos também as bênçãos do Senhor para aqueles que não entregaram as vidas a Cristo ainda, que o Senhor possa abrir os entendimentos e assim, ó Pai, pela Sua graça alcançá-los, para que eles tenham também a paz contigo, por meio do Senhor Jesus Cristo. Estejam assim convictos da sua salvação e seguros eternamente. Pedimos as Tuas bênçãos, ó Pai, pela semana, a vitória sobre o mal, sobre o pecado, possamos honrar e glorificar o Teu santo nome, para a glória do Senhor. Pois oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos,